sejam bem-vindas a mais um Confraria de Mulheres, esse espaço pensado virtualmente para a gente se encontrar todas as semanas. Eu fico tão feliz de saber que você assinou esse conteúdo e eu espero que esse ano seja abençoador. Um ano de conteúdo, todas as semanas nos encontramos aqui para aprendermos juntas com as mulheres da Bíblia e é por isso que esse programa se chama Confraria de Mulheres. E a mulher de hoje é Maria. Há alguns dias atrás eu falei com você sobre Marta, a irmã de Maria, envolvida em muitos serviços, né? Alguns confrarias atrás nós falamos sobre Marta e hoje nós vamos falar sobre Maria. Mas nós vamos achar essas duas mulheres, essas duas irmãs, em um outro momento. Lá no texto que nós conversamos em Lucas, lá em outro momento nós vimos que elas estavam na casa de Marta e Maria, Marta querendo servir Jesus, Maria sentada aos seus pés, você se lembra desse episódio? E Marta ansiosa em muitas coisas e Jesus disse, Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Mas hoje nós encontramos essas duas mulheres em um outro ambiente. Elas estavam chorando a morte de seu irmão Lázaro. Elas já tinham enviado mensagens a Jesus dizendo, Lázaro está doente, Jesus, vem ver Lázaro. Porque elas conheciam o poder de Jesus. Elas sabiam que Jesus podia restaurar a saúde de Lázaro. E elas mandaram e Jesus não ia. E falou, agora nós vamos, chegou a hora de nós irmos. Os discípulos não entenderam muito bem, eles falaram que Jesus falou aos discípulos que Lázaro estava adormecido. E eles pensaram que Lázaro estava melhorando. Mas aí eles falam, não, Lázaro morreu, vamos lá para socorrer Lázaro, né? Como assim socorrer um morto? E aí, a partir do verso 17 do capítulo 11 do Evangelho de João, o texto diz assim: Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe, o Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmão do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Uau! Uau!
Esse texto é tão comovente, tão tocante. Mas aqui nós vemos as duas irmãs, Marta e Maria. E Marta diz exatamente a mesma coisa que Maria disse. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas é tão interessante que quando o texto narra Maria, a gente vê claramente a postura de Maria diante de Jesus, o amor de Maria, a devoção de Maria, irmã de Marta, a Jesus. Porque ela fala exatamente a mesma coisa, mas antes dela falar, ela se prostra. Ela se prostra aos pés de Jesus e fala, Senhor, se o Senhor estivesse aqui. Gente, teve um jeito de Maria proclamar essa frase, que foi exatamente... Olha, Marta só fez confissões de fé. A Marta falou, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus falou, eu sou a ressurreição à vida. Ele falou, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Marta disse as coisas certas. Marta fez afirmações de fé verdadeiras. Mas Maria, além de uma afirmação de fé, ela tinha uma atitude de devoção. Ela chega e se ajoelha. Ela se lança aos pés de Jesus. Quando Marta vai chamar Maria, Jesus está te chamando. Imediatamente ela foi. Imediatamente ela respondeu. E quando ela chegou diante de Jesus, ela confessa sua fé e ela faz isso prostrada. E o texto diz que Jesus, quando vê Maria e a posição dela e a fala dela, Jesus se agita no seu espírito, se comove e chora. Gente, é o único momento que a Bíblia fala assim, de uma forma específica, que Jesus chorou pela morte de um amigo. Fala que, por exemplo, ele ficou extremamente tocado e triste com a morte de João Batista, que era não apenas aquele que o antecipava, né, aquele que ia diante dele preparando o caminho, mas também seu primo, seu parente. Né? E aqui, tocado, o Espírito de Jesus se agita. Jesus já sabia que ia ressuscitar, gente. Quando você lê o texto acima, você vê claramente que Jesus sabia que ia ali para o nome de Deus ser glorificado. Ele esperou propositadamente Lázaro morrer para ir ali manifestar a glória de Deus. Então ele já sabia o que ele estava para fazer, ele sabia que ele ia glorificar o nome de Deus, ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Então por que ele chorou? Por que ele se agitou? Por que ele se comoveu? Ele se comoveu muito provavelmente, por ver a dor, por contemplar a dor, por se identificar com a dor e a atitude de Maria. O texto, no verso 32, diz assim, gente, chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Ou seja, a atitude de adoração, a atitude de reconhecimento, a atitude de debilidade, de fragilidade diante da dor humana. Isso tocou o coração de Jesus. Como é que nós nos apresentamos diante de Deus? Eu acho que é isso que a gente mais aprende com Maria. Maria deixou o serviço em segundo lugar e foi ali se assentar aos pés de Jesus. E aqui, nessa passagem do Evangelho de João, a gente vê a mesma Maria, na mesma atitude, lançada aos pés de Jesus. Não agora para aprender, mas para chorar. Não agora para acusar Jesus, mas para confessar, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Na verdade, Maria ainda não tinha visto o melhor da festa. Ela não tinha visto que Jesus não era só poderoso para curar doentes, ele era poderoso para ressuscitar mortos. E assim, o seu posicionamento ali, entregue, rendido, aquele coração apaixonado. Né? O mesmo texto de João, quando você lê acima, logo no início, diz que o texto diz em João, no Evangelho de João, que Maria era a mesma que havia quebrado o perfume derramado aos pés de Jesus, enxugado com os cabelos. Os estudiosos dos evangelhos dizem que são duas mulheres que fizeram o mesmo ato. Uma delas foi Maria, irmã de Lázaro, e a outra foi uma mulher pecadora, na casa de Levi, que também teve o mesmo ato de chorar e de enxugar os pés de Jesus com os cabelos, um ato de adoração extrema.
né? Então o texto, aí nos primeiros versículos, fala, né, no verso 3, então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, e aí fala assim, Jesus amava Marta, a irmã dela e a Lázaro. E aqui em algum versículo, deixa eu ver se eu acho aqui, gente, o texto fala, acho que é mais em cima, no verso 2, Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, João relata aqui que Maria, irmã de Marta e Lázaro, teve também esse extremo de adoração, né? Então, a gente vê Maria totalmente entregue, rendida, adorando. A gente vê Maria sentada aos pés de Jesus, aprendendo. E a gente vê aqui Maria aos pés de Jesus, buscando esperança. Onde nós buscamos esperança? Onde nós temos derramado as nossas lágrimas? Onde nós temos depositado a nossa dor? Gente, a gente vai para todo lugar, mas não vai para Deus. E a gente vê Maria aqui aprendendo em dias de paz. A gente vê Maria prostrada, lamentando no dia do luto. A gente vê Maria adorando, derramando o seu perfume caro, demonstrando a sua adoração. Como essa mulher pode nos ensinar? Entregue-se. Não dê meia boca para Jesus, não, gente. Às vezes a gente é muito racional, sabe? A gente é muito racional. Ou a gente trata Deus como se ele fosse Papai Noel, ou como se ele fosse o gênio da lâmpada que satisfaz os nossos desejos. E a adoração é devoção extrema, é entrega total. Adoração, o ato, né, o objeto adorado, ele ocupa a centralidade da nossa vida. E todas as outras coisas vão orbitar em volta, em torno desse objeto de adoração. Por isso que o Senhor, ele fala tanto contra a idolatria na palavra de Deus. Porque se você não praticar a adoração, você praticará idolatria. Porque o centro da nossa vida nunca fica vazio. Ou Deus ocupa o lugar central na nossa vida, ou o dinheiro ocupa, o trabalho ocupa, a família ocupa, a igreja ocupa. Coisas legítimas ocupam o lugar que pertence só a Deus. Mas quando Deus ocupa, e isso é doentio, e isso leva a gente para o lugar do adoecimento emocional, relacional, financeiro. Agora, se Deus ocupa e as outras coisas importantes vão orbitando em torno dele, a cura, a salvação, a equilíbrio. Por isso que é tão importante nós sermos adoradores, porque se não formos adoradores, seremos idólatras, porque o trono da nossa vida não fica desocupado. Então, que Maria nos ensine, né? Que com a Maria, irmã de Lázaro e Marta, a gente aprenda a ter toda a nossa expectativa, toda a nossa devoção, toda a primazia do nosso tempo, da nossa vida, das nossas energias, que Jesus ocupe a primazia absoluta dos nossos dias. Amém? Que Deus abençoe vocês. Caminhe nesse caminho de adoração e restauração. A idolatria tem que ser destronada pela verdadeira adoração. E agora nós vamos chamar o profissional de plantão para dar o conselho. Quem será que tem hoje para ensinar para a gente? Doutor Leonardo Girundi, meu querido amigo. Gente, doutor Leonardo, ele está nessa temporada falando sobre as questões familiares. Infelizmente, as perguntas elas giram muito em torno do direito legal depois do divórcio. E a gente tem que lembrar, né? Claro, cada situação é uma situação, mas a gente tem que lembrar que o divórcio nunca deve ser a porta de saída principal, né? O divórcio é uma porta de emergência, é um caso extremo, né? O Senhor nunca planejou o divórcio, Deus abomina o divórcio, mas infelizmente a gente tem que lidar com essas situações. E a pergunta de hoje, doutor Leonardo, é a seguinte: a mãe pode proibir o pai de ver o filho? Difícil essa pergunta. Fala pra gente, doutor Leonardo. Oi, Helena, estamos de volta. Eu fico vendo essas perguntas que vocês me mandam, eu acho que você fica separando assim, essas complicadas, vou mandar lá pro Léo responder. Mas essa é uma delas, mas muito importante. A mãe pode proibir o pai de visitar o filho? Não, a mãe não pode proibir o pai de visitar o filho.
O pai e a mãe possuem os mesmos direitos sobre os filhos. Lembrando que a tendência, inclusive com recomendação do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, é que as guardas sejam compartilhadas. As pessoas confundem muito sobre guarda, e é comum, porque até advogado confunde, imagina as pessoas que não lidam com isso todo dia. Guarda compartilhada é diferente de guarda alternada. Guarda compartilhada, as pessoas acham que estão compartilhando a pessoa. É como se a criança ficasse parte do tempo numa casa e parte do tempo em outra casa. Isso é guarda alternada e não compartilhada. A guarda compartilhada, e uma pode ser a outra também, né? Então você pode ter uma guarda compartilhada, alternada, com a residência de relevância a uma das duas, né? Então você pode falar, olha, guarda compartilhada é quando os dois pais decidem, o pai e a mãe decidem como o filho deve se portar, como que vai ser a escola, onde que vai estudar, onde que vai morar, e situações normais do dia a dia. Quando a guarda é unilateral, quer dizer, só um dos pais tem essa guarda, a ele é dado a autorização e a obrigação de dirigir a vida do filho, definir as situações, onde ele vai estudar, onde que ele vai morar, como que ele vai conviver. Então é dado a esta pessoa, somente a uma, a obrigação. Então, o pai pode impedir que o outro pai visite, a mãe visite o filho? Óbvio que não, e nem a mãe impedir que o pai visite o filho, independente da situação. Quem pode impedir isto é a justiça. Existem algumas situações, em casos de abusos, de violências, que podem existir essas limitações. Limitações de horário, determinação de acompanhante, quer dizer, não pode fazer a visita sozinha, e algumas coisas importantes, por exemplo, se a criança é recém-nascido, não é normal e nem simples que o pai fique com a criança muito tempo, porque ela tem que mamar. Ela vai amamentar no seio da mãe. Então, as visitas nesse período devem existir e normalmente são períodos um pouco menores para que possa manter a amamentação. E outras situações várias. É uma menina e é muito nova, talvez não seja prudente ficar muito tempo com o pai. Então você fica um dia com o pai, todo final de semana. Então essas visitas podem ser estipuladas de várias formas, desde que seja o melhor para a criança. O objetivo é a criança. O objetivo é a criança conviver e ter um relacionamento com os pais. O problema, muitas vezes, é que nós, como ser humano, somos muito egoístas e levamos os nossos problemas para os demais, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso para não afetar o relacionamento com os nossos problemas, né? O pai, muitas vezes, ou algumas vezes, divorcia da mãe, mas ele não deve nunca se divorciar do seu filho. Ele deve permanecer tendo contato com seu filho. Mas você fala assim, olha, mas ele comigo foi um péssimo marido. Não significa que ele será um péssimo pai. Mas ele não está pagando a pensão. Quem falou que tem uma coisa a ver com a outra? Não existe ligação direta. Não é porque ele não está pagando pensão que ele não tem direito de visitar. São coisas distintas. Então, cuidado com essa situação. A mãe não deve proibir o pai de visitar o filho. E como que essas coisas devem ser acertadas? Legalmente. Diante do juiz, cada um com seu advogado, ou que seja um advogado para os dois, de forma pacífica, amigável. É possível fazer isso. De forma consensual, através de mediação. Tem muitas formas de achar o melhor interesse da criança, preservar o melhor interesse da criança. E não se engane, a criança precisa do pai e a criança precisa da mãe. Sempre à disposição, contem comigo. Um grande abraço e até mais. Obrigada, Léo. Obrigada pela sua resposta sempre muito clara, muito bem explicada e muito sensata. Deus abençoe você. Agora nós vamos para aquele nosso momento, entre nós mulheres, para a gente trocar dicas de bons livros, para a gente crescer na nossa vida espiritual, na nossa leitura, no vocabulário. Gente, ler é muito importante. Acrescenta muita coisa pra gente. Às vezes eu vejo as minhas seguidoras com algumas dificuldades de interpretar alguns textos que eu posto, né? E isso tudo, gente, pode ser treinado. Qualquer um de nós pode aprender, sabe? Não tem esse negócio de ser mais inteligente do que o outro, não. Basta você treinar o seu cérebro, né? E nada melhor do que isso, do que um bom livro. Quando você lê muito, você consegue perceber as coisas de uma outra maneira, a sua interpretação de texto fica melhor, o seu vocabulário se expande, além, claro, das sementes espirituais que são o principal alvo das dicas de leitura. Então, vamos ver o que tem hoje de dica de leitura e dica para melhorar o seu dia a dia. Olá, lindezas! Como é que vocês estão? Sejam bem-vindas a esse momento da gente trocar figurinha, trocar dicas, e a gente sempre começa com dica de livro, né? E eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, pelo menos, desse livro
sensacional que eu vou apresentar para vocês hoje. Eu estou falando de A Experiência da Mesa, de David Tyrus. Gente, esse livro é um divisor de águas também na minha vida. E a confirmação de que intuitivamente Deus já estava me conduzindo por um caminho, a importância de se assentar à mesa com a família, né? E tudo com fundamento bíblico. A Dev faz uma explanação fantástica. Eu encaro isso realmente como uma revelação de Deus para a Dev, como ele chamou a atenção da Dev para uma necessidade da nossa sociedade, que é voltar a se assentar à mesa, a família ter convivência, diálogo, olhos nos olhos, né? E a mesa ser esse lugar de promover a experiência afetiva de uma família. A experiência da mesa. Descubra o que gera relacionamentos mais profundos e significativos. Esse livro impactou minha vida e eu estou aqui com a primeira edição, de capa dura, linda, lindo demais esse livro. E hoje ele deve estar sendo distribuído pela Central Gospel, né? Porque hoje, pelo que eu me lembre, a Dev está na Central Gospel. Mas nessa época aqui ela era da Graça Editorial, então vocês podem procurar a Experiência da Mesa. Eu acredito que vocês se lançarem no Google A Experiência da Mesa, David Tyrus, já deve aparecer a publicadora onde você pode adquirir. Deixa eu ler para vocês a contracapa. Vamos lá. Descubra por que a mesa tem um impacto significativo sobre a alma humana. Vivemos em uma sociedade atarefada e parece que hoje temos mais modos para nos comunicar do que nunca. Contudo, apesar da tecnologia, do texto, das mensagens instantâneas, dos celulares e de videoconferências, nossos relacionamentos sofrem, muitas vezes com a falta de comunicação de qualidade. A resposta não é o melhor uso da tecnologia, mas sim o uso de um tesouro na hora certa, a mesa. Aprenda a fazer a vida acontecer ao redor da mesa. Faça do seu lar um local onde filhos e amigos gostem de passar o tempo. Identifique o poder do encontro à mesa. Entenda por que as nações em conflito conduzem conferências de paz à mesa. Experimente níveis novos de satisfação nos relacionamentos que você mais valoriza. Você está pronto para incrementar sua experiência à mesa? Abra a porta e convide o Senhor para vir à sua mesa, na qual momentos doces e memoráveis com a família e os amigos são criados. Gente, realmente é uma mentoria, é uma experiência esse livro e eu super indico A Experiência da Mesa, de David Tyrus. Muito bem, agora uma dica prática de organização e de poupar tempo e dinheiro. Como assim, Helena? Pois é, gente. Durante muito tempo eu aprendi com uma amiga, eu tenho uma cunhada, né, um irmão que mora fora do Brasil. E lá, eles não passam roupa de cama. Eu ficava indignada. Como assim não passa roupa de cama, gente? Coisa mais linda é uma cama toda esticadinha, um lençol cheiroso, passadinho, né? Eu sempre imaginava aquele lençol desgrenhado e tal. Apesar de quando eu ia na casa do meu irmão, eu via tudo esticadinho. Como que eles não passam? E como que fica assim tudo bonitinho, né? É claro que os tecidos nos Estados Unidos são diferentes. Eles normalmente têm máquinas para secar também. Então a secadora, naquele tecido que já é produzido também especificamente para ela faz às vezes do ferro, né? Do ferro de passar roupa. Mas aqui em casa eu nunca me conformei com isso. Eu sempre gostei de passar a roupa de cama, porque eu gosto da roupa de cama esticadinha. Só que vocês já viram a dificuldade que é passar um lençol de elástico, gente? Meu Deus, que guerra! Aí o que eu descobri? Com uma amiga eu descobri um preparado, né? Uma receita para você borrifar sobre o seu lençol para que você tenha, então, o seu lençol. Você borrifa esse preparado e você vai passando a mão no lençol e ele vai ficando todo esticadinho. Como é que o negócio funciona? Dá uma conferida aí. Sejam bem-vindas, meninas, à dica de hoje. Hoje nós vamos aprender uma técnica muito simples, um produto que a gente vai passar para deixar esses lençóis desamassados. Tá vendo como é que o lençol está todo amassado? Pois é, gente, eu vou ensinar para vocês uma receitinha muito simples para higienizar a sua cama enquanto desamassa
os lençóis. Você vai borrifar nos lençóis esse preparado. Eu já vou passar a receita para vocês. E você vai passando as mãos assim. Olha, já dá para ver a diferença. Vocês estão percebendo? Esses franzitos que estão aparecendo aqui, o colchão, é o formato do colchão. Mas você vai perceber que o amassado vai desaparecendo. E a gente pode fazer isso também para o cero. Daqui a pouco eu mostro o resultado. Aí, o resultado, meninas, eu não sei se vocês estão percebendo claramente, por causa dos bordados, do barrado do lençol de cima, às vezes não dá para perceber tão claramente. Mas nós vamos mostrar o antes e o depois para vocês perceberem de uma maneira mais detalhada. A cama está higienizada e desamassada, parecendo uma cama de hotel. Prontinha para você agora colocar a colcha, arrumar as almofadas. E ela já está toda aconchegante, preparada para logo mais à noite. E aí, viram como funciona? Mas agora eu quero passar para vocês, então, a receita que eu usei. Para esse tamanho de borrifador, né, eu usei a metade da receita que me foi dada. Então, para essa receita específica, anote aí. 400 ml de água, 50 ml de álcool e 50 ml de amaciante da sua preferência. Mas, gente, presta atenção. É importante uma dica aqui. Para essa receita que eu usei no lençol, eu usei o amaciante concentrado. Quando você pode perceber isso, quando é o amaciante comum, você vai usar exatamente a mesma quantidade do álcool, ok? Mas quando for um amaciante concentrado, você vai usar a metade dessa quantidade. Então, se você fosse usar um amaciante comum, 50 ml, então eu usei 25 ml de amaciante concentrado, justamente porque ele é concentrado e a gente não quer provocar uma mancha no lençol, por exemplo. É importante também, quando você fazer a mistura, você agitar bem, para haver uma mistura, né? Para aquela mistura ficar homogênea. Então é importante você agitar bem o borrifador para que a água, o álcool e o amaciante fiquem bem fundidos assim, e aí você pode borrifar, passar a mão e é uma solução. Às vezes você pensa assim, Helena, mas eu gosto de passar porque também o ferro ele higieniza. Fica da sua preferência, mas o álcool também desse preparado, ele também tem uma ação higienizante sobre a sua roupa. Então, às vezes aquele lençol de elástico que você não consegue passar, coloque ele na cama, borrifa, passa a mão, vai ficar tudo esticadinho. E você, é opcional, você também pode aplicar isso no lençol de baixo e no lençol de cima e nas fronhas, você pode usar o ferro elétrico de acordo com a sua preferência. Eu faço assim, confesso. Eu passo o lençol de cima e as fronhas e o lençol de elástico, o lençol de baixo. Aí eu uso esse borrifador. E também, se o babado, né, se a vira do lençol, às vezes fica muito amarrotado e eu quero virar aquele babado em cima da colcha para dar um tchan assim na cama, aí eu também borrifo preparado naquele babado para ele ficar passadinho e não parecer que passou na boca do boi, como dizia minha mãe. Fica aqui a dica, eu espero que vocês gostem da dica, usem o produto para facilitar aí o seu dia a dia, economizar energia elétrica, porque quanto menos roupa a gente passa, mais energia elétrica a gente poupa e também trazendo praticidade para o seu dia a dia. Deus abençoe vocês, a gente se encontra no próximo Confraria. Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado, gente. Eu espero que essas dicas estejam dando aí boas pistas para você aliviar a carga no seu dia a dia. A gente volta na semana que vem, se Deus quiser, com mais um Confraria de Mulheres, porque a gente ama fazer o Confraria e a gente ora para que esse conteúdo seja abençoador na sua vida. Até a semana que vem, se Deus quiser.
E aí ele... Desculpa, meu bem. Gente, tem que levantar os intercessores quando for gravar a confraria, gente. Isso é uma batalha espiritual, não tem condição uma coisa dessa.